Você acredita em alguma religião? Eu não sei. Eu posso gravar um vídeo falando sobre religião eu com você? Hã? Pode, mano. Ok, eu vou começar a gravar. Você tem alguma religião? É, algo que você acredite que... Algo que... Você acredite. Deus, não sou. Eu não vou falar aqui. Porque para algumas pessoas existe. Pode falar à vontade, cara. Não tem problema não. E é isso que a gente tá discutindo mesmo, sobre religiões. Então, fala. Mano, pra mim, se Deus quisesse voltar, ele já tinha voltado há muito tempo. Isso faz um belo de sentido. Eu também concordo com você. Mano, ele é Deus, ele pode voltar a hora que ele quiser, mano. A Bíblia diz que, tipo, Deus não está alterando. Deus não está alterando porque ele quer ver como os humanos conseguem lidar sozinhos. Eles falam que, entre aspas, Deus deu o livre arbítrio e quer que nós humanos fazemos isso. É tudo pra falar que Deus ainda existe, só que tá entre nós. Pra mim, eu acho que Deus morreu. Eu não assisti o filme Deus não. Eu não assisti o filme sobre Deus estar morto ou não, que é tipo, tem uma continuação de um filme chamado Deus estar morto ou não estar morto. Eu esqueci qual que é o nome do título. Mas só que tem uma continuação desse filme, eu não assisti ele. Mas tipo, entenda, nos antepassados existiam vários deuses. A Grécia e a Roma acreditavam nesses deuses aí diversiados. Eles criaram aqueles deuses porque eles não sabiam que aqueles elementos que faziam tais coisas aconteciam. Por exemplo, Thor, eu acho que isso é da Roma, não lembro. Eu não sei se ele é grego ou romano. Mas o Thor, ele é o deus do trovão. E falavam que Thor era quem fazia os raios e trovões. Mas a gente descobriu por causa da ciência que na verdade os trovões são feitos por elétrons positivos se chocando com nuvens negativas, causando uma eletricidade no ar enquanto está chovendo. E se esse Deus que o catolicismo fala que tanto existe, ele poderia ter sido o último Deus e falou: porra, eu sou o último Deus, então por que não criar um filho antes de eu morrer? Aí mandou Jesus Cristo. Aí Deus falou: porra, eu já vi tanta desgraça nesse mundo. Bem, eu vou passar a palavra pro meu filho e meu filho vai entregar pro resto do mundo. E se ele morrer, fudeu, porque ele tá com todo o meu poder. Aí Jesus Cristo morreu e tanto que quando ele morreu ele sumiu. Então, ele provavelmente Jesus Cristo agora é Deus. Ou não, né? Nunca se sabe se ele se reproduziu ou não. Porque tipo, Mano, Deus, velho, tem muita gente que fica orando, paz. fé, né? Fé, a pessoa tem fé. Pra mim, mano, é céu. Na verdade, eu acredito na fé, mas não nesse tipo de coisa. Tem o poder da fé, é o poder de crer, causando com que o cérebro acredite que esteja sendo auxiliado por poderes divinos ou invisíveis, podendo assim o cérebro poder aumentar a capacidade para fazer tal tipo de coisa. Por exemplo, se uma criança rezasse para passar na prova, o cérebro ia pensar: ufa, bem, pelo menos eu vou ter que fazer a minha parte, mas eu posso ter um pouco de ajuda nisso. Então o cérebro vai desatrofia daquela tensão quase que toda e a maioria dessa tensão vai para aquele cara que o menino rezou e o cérebro fica relaxado. E quanto você mais fica mais relaxado, mais você se lembra das coisas. O nervosismo da prova, mesmo existindo, ele pode ser controlado por causa daquela reza que a criança
criança fez anteriormente e podendo decorar mais coisas por causa da tranquilidade que o cérebro teve de lembrar das coisas enquanto ele estudava, enquanto ele acreditava que algo poderia lhe dar vantagem durante a prova, que seria a fé. Eu acredito que sim, tem o poder da fé, mas só que tipo, seria uma enganação do caralho, mas só que as pessoas não revelam pra que realmente essa fé não perca o seu sentido, porque realmente esse é o poder da fé, da crença em que algo pode te ajudar. É bem legal. Mano, pra mim, bicho, eu acredito que Deus botou essa bênção pra tentar acabar com o mundo. Você tá falando sério, é o que, maluco? É tipo, tô te falando, eu acho que ele botou essas doenças pra tipo, tentar acabar com o mundo e recriar outro mundo e outro capítulo. Também não sabemos. Como diz na Bíblia, os pastores de igrejas aleatórias que você visita por aí, nós não sabemos qual é o plano de Deus, até que nos seja revelado. Amém, meus irmãos? Ou ele queira resetar o mundo porque ele quer fazer um novo mundo, tipo Minecraft, maluco. Ele quer só fazer um novo mundo. Pra falar, não, deu bosta, cara, eu perdi todos os meus itens, eu quero reiniciar esse mundo. Quero criar um novo mundo. LOL. Eu tava vendo um documentário bem legal, que é do Morgan Freeman, que tem na Netflix, que eu recomendo muito você assistir. Que é chamado... Deus, alguma coisa assim do tipo, onde está Deus, alguma coisa assim do tipo, em busca de Deus, eu não lembro, mas tinha Deus, era falando sobre as religiões e os assuntos que cada religião trata, por exemplo, a morte para... por exemplo, a morte para os católicos não é o fim, mas tipo, depois que você morre, você vai pro céu, aí você vive lá no céu e tá de boas. Também tem outras religiões, eu não lembro qual que é essa, mas quando você morre, o seu começa a ocorrer uma festa porque a tal pessoa morreu, aí no caixão, o caixão é levado até um rio ou algo do tipo e é despejado lá, e enquanto todo mundo faz uma festa em comemoração à sua morte, porque significaria o começo de uma nova vida, não do tipo... Uma nova geração. Tipo isso. É muito interessante essa série, já que ele relata sobre o que as outras religiões pensam sobre o determinado assunto que é relatado em cada episódio. É bem interessante. Depois é como ele se assistir. Deus teve a sua geração. Mas tipo, sabe se Jesus teve um pai ou um bisavô? Cara, eu realmente não me importo com a real existência de Deus, porque tipo, na crença de todo mundo existe seu próprio Deus. Então eu creio que essa entidade, podemos dizer, ela Tipo assim, seja a fé. Eu acho que é em tal isso. país o Deus é tipo assim. Em tal país o Deus lá que eles oram é por Tó. E aqui é outro Deus. Vem pelo que a pessoa recebe entre a sua região. Por exemplo, eu posso te dar aqui uma criança que só nasceu crendo, recebendo a resposta que o Deus é da religião católica. Ah, nosso Deus é blá 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 blá. Então aquela criança não vai se importar mais com qualquer outra resposta a não ser que esteja dentro da religião aonde foi oferecida a ela, já que ela não buscou outras mais para não quebrar o cérebro dela. Também no Oriente, eu sempre esqueço. A Índia, sei lá, é algum lugar ali.
É o Oriente Ocidental. Eu acho que é isso, eu acho que é isso. Não, é Oriental. Oriente Oriental. Eles possuem uma religião que tem vários deuses, aí então... Budismo. Budismo. Aí a criança, Mas aí os pais Deus, falam pra criança, esse é cachorro aonde... comunista, ô teu Esse é filho como de uma funciona aqui. puta. Ô Bolo, porra, pelo amor de Deus, cara. Eu tô conversando aqui Oi. na O cara boa, tá velho. bolado. Ah, qual é, mano? Peraí. Desculpa aí. Neoclássico pra vocês, mano. Meu Deus. Mano, é Santa Então, continuando, a criança que nasce com os pais dizendo, e a sua região, né, dizendo que existem vários deuses e cada um deles possui sua individualidade de tal tipo e blá 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 blá. Essa criança vai nascer com essa ideia na mente e não vai se importar se Nunca mais caso... vai esquecer. Aquela religião vai se tornar como a base dela, se caso tudo começar a desmoronar, e ela vai fugir pra aquela religião. Eu fico imaginando Vai abraçar aquela religião como... Tipo, ela vai viver pra essa religião. Uhum. Por causa da sua região e da sua família que crê em tal crença e tais assim. Por isso que não é uma questão... Orientou ele pra essa religião. É por isso que os seres humanos não gostam de falar sobre a religião, porque se você não conhece a vastidão imensa que a porra do mundo é e os seus devidos conceitos, você vai ter uma conversa totalmente ignorante sobre tal assunto, já que a pessoa não vai ter se aprofundado o suficiente pra crer que a porra da ideologia dela não é a única existente na merda do mundo. E que sim, qualquer uma das outras você pode dizer que não existem, mas eles acreditam, então você não possui 100% de certeza que a sua religião existe e eles não possuem 100% de certeza que a religião deles existe, por causa do mundo. Cada ser vivo possui seu pensamento sobre Deus e tais afins. Entendeu? A gente não conhece nem a metade da religião. Tipo, tem a religião obscura e a religião de Deus. Também tem essas partezinhas assim, mas que tipo, eu creio que isso seja irrelevante, já que, entendam, na Europa, antes da colonização da América, que, tipo, onde a gente tá vivendo aqui no Brasil, foi descoberto pelos europeus, que já estavam avançados nas suas construções e tal. Você sabe disso, né? Já tava avançado na... Não, o quê? É porque tá travando seu áudio, fala mais alto. Que tava mais avançado na inteligência. Sim, eles já criavam, eles já tinham casas, eles já tinham, eles já tinham suas próprias línguas, suas próprias divisões de territórios ou países, continentes, eu sei lá, não lembro mais como é que eles se autoproclamavam. Mas o primeiro foi a Grécia, eu não sei, mas eu acho que foi a Grécia, o primeiro país inteligente, por causa que a evolução humana que ocorreu naquela área foi... sei lá, mas uma coisa que eu acho incrível é que como eles criaram sua própria religião baseada em fatos que aconteceram anteriormente e começam a aplicar no nosso continente, sendo que nós já tínhamos a nossa própria religião pré-estabelecida. Sendo que não é interessante como cada continente, ao percorrer dos séculos, cada um deles possuía o seu próprio tipo de religião. Por exemplo, lá na China eles tinham... Lá eu sempre esqueço os nomes dos lugares. Tipo, lá na área asiática, lá naquela área, possuem suas lendas de dragões, essas coisas assim e tais. A arte do Kung Fu, que foi criado por eles mesmos, uma cultura que eles criaram.
uma religião que eles se adaptaram, diferente totalmente da Espanha. Criaram sua própria religião baseada nos atos de um cara chamado Jesus Cristo e algo do tipo assim, mais ou menos. E a gente aqui, nós que fomos denominados ainda por cima pelos europeus como indígenas, nós que éramos aqui e nós pré-estabelecíamos uma sociedade entre nós, lutávamos entre nós quando em áreas em que nós determinávamos pela divisão, nós tínhamos a nossa própria religião, diferente na América do Norte, que tinha até entre a América do Norte e a América do Sul, a América Central, né, que tinha os maias, eles tinham uma religião completamente diferente do norte ao do sul. Também tinha a religião dos vikings, que eles navegavam por todo o oceano, e já tiveram rumores que os vikings chegaram na porra da América do Norte, lá nos indígenas. Eles começavam a fazer troca, sendo que a cultura dos vikings é europeia. Diferente da cultura deles. Sim! E a evolução humana no passar dos tempos, cada área teve sua própria religião para se abraçar e se confortar com aquilo, causando com que eu acredite que nenhuma religião realmente exista. Porque, tipo, existem tantas diversas religiões, mas a primeira coisa que eu tenho a mais mind-blowing, poderia dizer, que de todos esses anos, esses séculos de história, até no Egito tinha os seus próprios deuses. A coisa mais doida e complexa de todos é como o ser humano precisa de algo ou alguém superior a eles que deem suporte para eles. Tipo, a gente precisa de um ser inexistente para que a gente possa ter coisas boas. Tipo, alguém pra mandar nele. Mas só que tipo, que não seja um ser humano ou algo do tipo. Qualquer. Que não seja tipo algo. Pode até ser algo, por exemplo, no Egito Antigo. Uma pessoa especial. Por exemplo, tem até algumas religiões que Deus se encarna dentro de uma pessoa temporariamente, depois ele sai, depois que tal pessoa comete alguma coisa ou algo do tipo. Por exemplo, os budistas, né, acreditam que os filhos, entre aspas, de Buda, os filhos, né, do Buda reencarnem em seus corpos e comecem... e aquele dali seja realmente o Buda. Então, tipo, pensar nessas religiões, coisas assim do tipo, pessoas que falam qual é o significado disso e aquilo, seria necessário para a humanidade. Mas o ponto de elas criarem essas religiões pelo bem-estar delas mesmas é o que me incomoda. Porque, tipo, como de lugares diferentes, sem conexões nenhuma, eles começaram a possuir a mesma ideia de criar uma religião para se adaptarem entre si e se confortarem mentalmente. Entende? Tipo, um indígena acreditava em um ser igual os africanos, igual os europeus, igual os asiáticos, sendo que eles nunca se juntaram. Tipo, como é que o ser humano... Tipo, nunca se viram. Eles nunca se viram pra contar essa... nunca se juntaram pra falar sobre esse tal ser vivo controlador sobre todos e todos. Exatamente, eles nunca se conectaram pra falar, mano, vamos criar uma religião. Eles nunca se viram. E essa ideia foi espalhada no mundo todo. A ideia de criar um ser em que o seu poder não se sabe como foi implicado na cabeça do ser humano para criar essas pessoas. Não, que essa entidade existiu.
Porque, tipo, asiático era bem raro conversar com um europeu na época antes de Cristo. Um americano não conversava com um europeu antes de Cristo. Não é por isso, é por causa da distância. Naquela época não existiam barcos, não se andava a cavalo, porque tipo demoravam 3 meses só pra irem de Portugal. Demorava tipo anos pra viajar na Europa inteira a pé ou até de cavalo. Como é que foi implicado essa ideia a milhares, né, de quilômetros de distância entre seres humanos? É isso que eu acho insano. Como é que foi aplicada a ideia de criar uma crença? Só a ideia de criar uma crença nas regiões diversas espalhadas pelo mundo. E como é que foi criada a religião? Sendo que nenhum ser humano falou sobre isso. A ideia de criar uma religião, independente se tipo existe um ou vários deuses, a ideia de criar uma religião está há séculos e ninguém nunca descobriu, ninguém vai descobrir provavelmente quem ou o que fez a gente criar religiões. E isso está no ser humano. Então vai ser isso? Tá bom? Eu acho que sim.